Olá, esse vídeo é para você que gostaria de ter o melhor diagnóstico para poder tratar o seu cliente com resultado. Fica aqui comigo que eu vou te falar como. Eu sou Andréa Alves de Araújo, sou terapeuta ortomolecular, sou nutricionista, facilitadora de consciência e eu estou aqui hoje para falar com vocês sobre algo que aconteceu comigo. Eu já trabalho com terapias, trabalho com pessoas, já trabalho com saúde desde 1995. De lá para cá, eu tive diversas formações para que eu possa ter mais ferramenta para poder trabalhar com as pessoas que eu atendo. E uma das coisas que mais impactam os terapeutas ou os profissionais, qualquer profissional, nutricionista, fisioterapeuta, que não sabe como melhorar as ferramentas para poder atender aquele paciente, que traz desafios para você. Cada pessoa que você atende é um desafio. Eu também tinha essa dúvida. Eu começava a trabalhar com uma ferramenta, começava a dar muito certo para várias pessoas, mas para algumas não. E aquilo começava a colocar em dúvida mesmo, né? Eu, como profissional, como eu posso ter alguém na minha frente que eu não sei nem como que eu vou indicar essa pessoa, para que especialista eu vou indicar essa pessoa, para essa pessoa ter ajuda e ela conseguir chegar num alívio, numa melhora daquilo que ela trouxe para mim. Então eu fui me especializando e fazendo outros cursos, até que de verdade, quando eu tive uma ferramenta que é uma anamnese muito bem feita, quando eu pude ver que a pessoa ela precisa ser tratada em todos os aspectos da vida dela, para ela poder ter um melhor resultado, porque para ter um resultado mínimo, por exemplo, o que é que as pessoas têm mais rápido, mais fácil? Tem uma dor de cabeça, a pessoa vai lá e toma um analgésico. E ela passa, mas só tem uma vez por mês, tá? Mas de onde vem isso? O que está ocasionando isso? O que isso quer dizer para você? Qual é o sinal que o seu corpo está te dando? Qual é o órgão que está mais afetado? Se você é alguma coisa alérgica alimentar, ou é algo de sono, ou é algo que está relacionado ao hormônio, ou é algo que está relacionado a estresse, por exemplo. Como eu posso pegar uma pessoa que ela me fala um sintoma e eu conseguir ver todos esses aspectos para eu poder de verdade chegar nesse ponto, ser cirúrgico, ajudar a pessoa a sair daquela condição, não só tratando do sintoma, porque tratar do sintoma muitas vezes isso é feito pela medicina tradicional. Então, eu sou um especialista, vou trabalhar só com estômago, eu vou ser um endócrino e aí eu vou trabalhar só com aquilo que está acontecendo com o estômago, alivia, mas aquele medicamento que a pessoa vai tomar para o estômago, e se aquilo está diminuindo a nutrição dela, que é o que na verdade acontece. Então, vou estar diminuindo aquilo que você está comendo, você não está tendo a melhor absorção, você começa a ter falta de vitamina, você começa a ter outros sintomas, mas aí não é mais com esse, aí vai com outro especialista e assim a pessoa fica parecendo, sabe? Eu sempre falo isso. Sabe quando você vai ao açougue que tem aquele boizinho desenhado cheio de número? Então cada especialista tratando de uma área. Como é que se junta tudo isso? É meio Frankenstein. É um tratamento um pouquinho, né, estranho isso, porque um não leva em consideração o que o outro órgão está falando, o que outro sintoma está acontecendo. Quando a gente tem uma ferramenta diagnóstica mais assertiva, você consegue olhar todos esses lados, você consegue trabalhar a pessoa como um todo. É por isso que eu trabalho com terapia ortomolecular. Eu trabalho com terapia ortomolecular também, e todas as outras ferramentas que eu tenho, todas as outras ferramentas, porque eu posso oferecer para a pessoa mais ferramentas. Sabe aquele ditado? Eu hoje acordei pensando nesse ditado, exatamente por uma outra situação que está acontecendo, que eu falei, bom, deixa eu tentar entender qual é a visão da pessoa. Aí veio essa frase na minha cabeça: para quem tem martelo ou tem só um martelo, todo problema é prego. E você quer ser essa pessoa? Quer ter uma ferramenta só? Quer saber apenas de uma coisa para você tratar a pessoa? Tratar os seus clientes, tratar os seus pacientes? Porque se você tem só uma ferramenta, então tudo que acontece ali, você só pode oferecer essa ferramenta. Então todo problema para quem tem martelo é prego? Será que é isso mesmo? O que tem por trás disso?
A terapia ortomolecular ela não é à toa que chama terapia ortomolecular, é uma terapia que engloba várias ferramentas que eu fui acumulando durante todos os meus anos de atendimento, todos os meus anos de prática, atendendo pessoas, o que funciona para essas pessoas. Você pegar todas essas ferramentas e você colocar num lugar só, para você ter recurso, para você poder trabalhar com as pessoas de uma maneira holística. Quando a gente fala holístico, fica parecendo que é alguma coisa esotérica, é alguma coisa do além, é uma coisa de crença, é uma coisa de religião. Nada, gente. Holístico é algo que é você olhar por todos os lados. Como você gostaria de verdade de ser tratado? Mesmo você que seja um profissional, como você gostaria de ser tratado? Você gostaria de ser tratado holisticamente, olhando todos os seus lados, todas as suas características, a sua hereditariedade, a sua genética? Ou você gostaria de ser tratado apenas como um número, apenas como um órgão que está com problema? Não olhando o restante. Então, qual é realmente o tipo de tratamento que vai fazer com que você tenha o melhor resultado, a melhor performance para você? É um tratamento que existe vários recursos para você oferecer. E para você oferecer esses recursos, você precisa fazer um ótimo diagnóstico daquela pessoa. Um diagnóstico feito da maneira mais convencional, em todos os lugares que você vai para fazer um tratamento, né, com um profissional de saúde que pode pedir exames, ele vai pedir exame, ele vai pedir exame bioquímico. Mas mesmo sendo um profissional de saúde, se ele tem uma boa formação, ele sabe que o exame, ele não é só ele, você não vai olhar só para o exame, não é ele que vai orientar o seu tratamento. O exame é uma ferramenta. Então, o profissional que não pode pedir um exame, ele está desfalcado? Não, é apenas uma ferramenta. Como um profissional que não vai ficar pedindo um monte de exame, como é que ele vai trabalhar? Ele vai trabalhar com a parte clínica, observacional, comportamental, que é aqui onde a gente entra. O exame legal inclusive, um profissional que não seja da área de saúde, ele pode perguntar para o seu cliente: você tem algum exame que já deu alguma alteração? Porque ele vai ouvir o diagnóstico de um profissional capacitado. Sim, eu fui ao médico, o médico pediu os exames e eu estou com, por exemplo, com problema renal, estou com problemas de tireoide, estou com... Então, é mais um fato, é mais um sintoma, é mais um ponto apenas que você vai colocar ali no seu diagnóstico. Quando a gente faz o diagnóstico de terapia ortomolecular, nós utilizamos todos os aspectos que envolvem a pessoa, desde o fiozinho de cabelo dela, desde como é que ela enxerga, se ela está enxergando bem ou não, como é que é o ouvido, se tem zumbido ou não, se ela sente gosto ou não, se ele mastiga bem ou não. São vários aspectos que vão me levar a concluir quais os locais, o que eu posso oferecer de ferramenta para essa pessoa, para ela melhorar como um todo. Porque vamos pegar um aspecto. Se uma pessoa ela não tem os dentes, né, tá funcionando direito, ela tem dor nos dentes, ela tem dor no maxilar, ela tem pouca salivação, todas essas perguntas que a gente faz no diagnóstico de ortomolecular, o que vai acontecer? Ela vai se alimentar e ela já não vai mastigar direito porque está doendo os dentes, ou porque ela tem sangramento, porque ela tem algum incômodo ali na boca, uma mordida torta, e aí ela vai engolir aquele alimento maior, os pedaços. Também outra coisa, comportamental. Você come muito rápido? Você come olhando o celular? Você come olhando a televisão? Como é que você come? Você engole ar junto? Você fica rotando muito? Todas essas coisas são aspectos mais importantes do que o exame. Porque daí, a partir daí eu já sei, essa pessoa tem alguns sintomas desses, ela não vai mastigar direito, ela vai engolir mais inteiro, ela vai ter problema digestivo, ela vai ter fermentação, ela vai ter gases, ela vai ter um intestino que não funciona direito, ela vai ter uma microbiota alterada. Apenas fazendo perguntas de como a pessoa mastiga, observando os dentinhos da pessoa, a boca, se ela tem dor ou não no maxilar. E aí, eu como terapeuta ortomolecular, qual que é a minha obrigação naquele momento? Eu posso colocar um aparelho no dente da pessoa? Não. Ou você que é profissional de qualquer área, pode?
A não ser que você seja um dentista, um bucomaxilo, uma pessoa que tem especialidade nisso. Mas você tem a obrigação de olhar para aquilo e falar, você poderia passar numa consulta para você melhorar todos esses aspectos que você tem na sua boca, e aí você vai começar a mastigar direito, salivar direito essa alimentação, começar o metabolismo do que você come ali, já na mastigação, e aí você vai melhorar todos esses sintomas. Por enquanto, o que eu posso te oferecer por exemplo, a gente oferece dentro da terapia ortomolecular desintoxicação, uma melhor dieta, observação de como mastiga, ter calma, não estar estressado na hora de comer. Essas coisas a gente oferece, mas, por exemplo, uma mexida de dente, uma coisa mecânica, você vai mandar para um especialista, mas você imagina o que é que você está criando de confiança, esse relacionamento com a pessoa que você está atendendo, a confiança que ele vai ter em você, de falar, uau, a pessoa acabou de me dizer como é que eu vou tratar uma coisa que eu estou arrastando há tempos. Isso de verdade precisa de exame. Então, é uma desculpa que o profissional dá, por exemplo, que eu não posso pedir exame, então eu não vou nunca fazer um tratamento acertado. Não, a primeira coisa é a observação, é a clínica, é a escuta, o que a pessoa está trazendo para você, é você fazer as perguntas certas, um diagnóstico bem feito, faz com que você tenha um tratamento de resultado. Muitas vezes os profissionais saem dos cursos, os cursos de formação, por exemplo, nutrição, fisioterapia, biomedicina, enfermagem, eles saem seguros. Como é que eu vou de verdade começar a atuar? Como é que eu vou de verdade começar a trabalhar com alguém? Quais as ferramentas que eu vou usar? Porque a gente é restrito, muito restrito nas ferramentas ainda. E quando eu digo para você que existe uma maneira fácil, uma maneira segura, uma maneira que isso vai servir para todas as idades, para todo mundo e para todo tipo de profissão, de você ter um tipo de diagnóstico que vai trabalhar com esse tipo de pergunta específico e vai levar você a ter um diagnóstico que aí, a partir das ferramentas que você tem, você vai oferecer essas ferramentas para a pessoa assertivamente. Claro, seria o melhor dos mundos que você já tivesse, todo o conhecimento que eu acabei juntando aí no passar de todos esses anos que eu trabalho, coloquei, de um método que é o método de terapia ortomolecular 2.0, que você consegue ali ter mais ferramentas fáceis, rápidas, que a partir desse diagnóstico você já tem uma linha para você já trabalhar. Mas se você agora ainda você não tem esse recurso e você já trabalha com pessoas, você pelo menos vai saber aonde você vai começar a trabalhar para você ter o resultado e ganhar a confiança dessas pessoas. E então você poderia fazer o melhor tratamento a partir de um ótimo diagnóstico. O diagnóstico que nós utilizamos na terapia ortomolecular, ele é muito parecido, por exemplo, para quem já teve uma consulta de homeopatia, todas as perguntas importantes ali de homeopatia que levam a saber qual é o tipo de energia, de personalidade que aquela pessoa tem, para aqueles sintomas que ela está apresentando, eu utilizar um tipo de homeopático. Nós, dentro da terapia ortomolecular, dentro da homeopatia, da oligoterapia, nós não trabalhamos aliviando o sintoma com um remédio único. Nós trabalhamos entendendo qual é o terreno da pessoa. A gente trabalha com terreno biológico, com diátese que a gente chama, tá? A diátese são terrenos biológicos em que você sabe como a pessoa funciona, qual tipo de energia que faz com que aquela pessoa equilibre ou desequilibre, fazendo com que aquela pessoa utilize o tipo de homeopatia, oligoterapia, vibracionais, florais corretos para que aquele organismo fique apto a receber o tratamento que o profissional vai indicar. Vai dar muito mais resultado uma pessoa que tem o terreno biológico tratado, equilibrado. É a mesma coisa que quando você vai plantar alguma coisa, vai plantar algum alimento, você tem que saber, aquele alimento, a terra precisa ter qual pH? A terra precisa ter quais nutrientes?
ali naquela terra, para eu poder plantar aquela semente e de verdade aquilo ser uma planta forte, saudável, produzir os frutos que ela deve produzir, na docilidade que ela deve produzir. Então, para ser a melhor fruta, que ela produza muito, que ela seja incrível, orgânica, tudo certinho. Para isso, a primeira coisa é tratar a terra. Qualquer coisa que você pode pesquisar. Quem vai trabalhar com orgânicos, por exemplo, vai plantar uma alimentação saudável, ele tem que saber que tipo de terra que é aquela, vai ter que fazer pesquisa de saber, foi plantada já alguma coisa aqui? Isso é cuidar da terra, cuidar do terreno biológico, cuidar do ser que vai receber um tratamento que pode ser, que dependendo de como está essa pessoa, dependendo de como está o terreno dela, a natureza dela, aquele tratamento não vai fazer nenhum efeito. Você está fazendo o melhor dos tratamentos, tudo que você aprendeu, você fica maluco, você fala como que funcionou para o X e para o Y, não, como assim eu fiz a mesma coisa? Qual é a diferença? O terreno biológico de um, por sorte do destino, está equilibrado e o terreno biológico do 2 está desequilibrado e você usou a mesma coisa. E aí o efeito foi totalmente ao contrário, piorou. Não foi bom. Então a gente trabalha com o terreno biológico, primeiro diagnosticando qual é o terreno biológico, fazendo o equilíbrio desse terreno biológico, aí esse terreno fica apto a receber o tratamento que você vai propor. Não é mágica, não é ciência. É você pegar, por exemplo, se você mudar este nome, né? Quem tá da área de saúde vai me entender. Você mudar este nome de terreno biológico para sistema nervoso simpático e parasimpático, você já sabe que o que funciona para quem tem o sistema nervoso simpático mais ativado ou quem tem o sistema nervoso parasimpático mais ativado não é o mesmo produto, os hormônios são diferentes, os receptores são diferentes, as reações são diferentes. Por exemplo, se eu tenho um sistema nervoso parasimpático mais ativo e eu vou colocar um excitante nessa pessoa, essa pessoa ela vai ter o efeito. Ela vai dar um efeito de ficar mais ligado. Se eu colocar um calmante nessa pessoa, ele vai ficar pior ainda. Então, porque ele tem mais já está nesse terreno parasimpático. Como é que eu tenho que equilibrar essa pessoa? Essa pessoa ela tem que entrar no equilíbrio, que ela fique neutra e ela tem os hormônios todos funcionando na mesma sintonia para que aquele produto que eu vou utilizar tenha realmente o mesmo efeito. Quantas pessoas que vão tomar um excitante e ficam, nossa, mas eu tomei, não adiantou nada, eu fiquei com mais sono ainda, porque ela está em desequilíbrio no sistema nervoso simpático e parasimpático dela. O sistema nervoso simpático é aquele que ativa a hora que você está num nível de estresse maior, a hora que você está com medo, a hora que você precisa de força, que você está correndo. Então ele ativa. Quando ele ativa, ele desativa em você alguns sistemas que são movidos pelo parasimpático. Por exemplo, a fome, a vontade de ir no banheiro, né? Você não tem nem vontade de fazer xixi, nem de fazer cocô, quando você está com o sistema simpático muito ativado. Então imagina quantas pessoas que pelo estresse, elas não conseguem ter o metabolismo normal da alimentação, né? Porque ela fica direto com esse sistema ligado. E aí você faz maravilhas. Você oferece fibra, você oferece frutas, você oferece de tudo para essa pessoa e ela continua com ressecamento, ela continua não liberando essa alimentação, não tendo cocô gostosinho para fazer, porque, gente, coisa mais gostosa, né? São as coisas básicas da vida, dormir, você ir no banheiro, sabe? Você fazer aquele cocô gostoso, que você sente assim, uau, você tomar um banho, você fazer exercício, você tomar sol, são coisas tão simples, isso é tão bom, isso é o remédio, tomar água. Muitas vezes as pessoas elas ficam doentes porque elas não tomam água. E olha lá, de novo, a gente voltando no diagnóstico, que é o assunto de hoje. Eu diagnostico, às vezes, algum problema na pessoa, porque eu pergunto quanto de água que ela toma e ela não toma o suficiente. Então aqui vocês já vão ter uma dica de ouro para as pessoas terem água o suficiente no corpinho delas. Elas precisam fazer uma continha. Vamos lá, vamos fazer? Pega aí seu celular,
faz sua continha que você tem que fazer o seu peso vezes 35 ml de água. Isso, esse resultado que deu aí é o tanto de água, não é chá, não é suco, não é água que você precisa tomar para o seu corpo funcionar, não só você. Então comece a fazer isso com o teu cliente, comece a fazer isso com o seu paciente, que muitos dos sintomas dessas pessoas podem melhorar porque está tomando água agora de maneira suficiente. Para que eu preciso de água? Gente, a mesma coisa que você precisa de água para lavar tua louça, para você limpar o chão, para você lavar um banheiro. Se não tem água, como você limpa? A mesma coisa o seu corpo. Então, seu corpo precisa de 35 ml de água por quilo de peso para você ter uma boa filtragem do seu rim, você não ficar judiando do pobrezinho do seu rim. Ele já é judiado, a gente já tem uma alimentação pesada. Quem come carne, quem come produtos de origem animal, é uma alimentação pesada para o pobrezinho do rim. E essas coisas então que você fica indo na internet aí, né? Sem fazer diagnóstico nenhum, sem passar por nenhum profissional, você vai lá e você fica comprando suplemento, é chá disso, chá de aquilo. Gente, o rim sofre, então pelo menos ofereça água o suficiente para esse seu rim melhorar e poder ter uma folga para ele se limpar. Não precisar estar tão concentrado na hora dele filtrar, né? Aquele líquido tá cheio de metabólito e aí ele sofre para ele poder fazer aquilo lá, sair, virar xixi. Então tomem a sua água. Voltando ao sistema nervoso simpático e parasimpático, vocês entenderam como que isso funciona? Então, se eu não tenho um diagnóstico que eu consigo equilibrar esse sistema nervoso, consigo equilibrar esse terreno biológico para o tratamento que eu for utilizar, fazer efeito, eu vou ficar dando tiro no escuro. Para alguns funcionam, para outros não funcionam. E de verdade, que tipo de profissional que você quer ser? Que tipo de tratamento você quer ser? Que tipo de relacionamento que você quer ter com as pessoas que você atende para ela ter você como referência? A gente vira a referência dessas pessoas. Essas pessoas, elas, se você consegue pelo menos fazer uma triagem de você falar, bom, isso daqui não é comigo, mas eu sei que você pode procurar tal profissional, porque está muito ligado a esse tipo de problema que você tem. E para você ter esse tipo de orientação, você poder dar esse tipo de orientação, você precisa ter uma boa formação, você precisa estudar bastante, você precisa ser uma pessoa preparada para você entender como as coisas funcionam e poder indicar o profissional correto para a pessoa. Fora o seu tratamento, muitas vezes você vai precisar de outros profissionais também. Aqui a gente não está falando, joga fora seu diploma. A gente está falando de ter mais ferramentas. Mas para eu ter uma ferramenta que vá funcionar, eu preciso saber onde eu vou aplicar essa ferramenta de uma maneira eficiente. Então, para isso, você precisa entender e saber de diagnóstico, ok? Então, já te dei uma dica aqui, que você precisa saber como essa pessoa funciona, como o terreno dessa pessoa funciona, a natureza dela funciona, se ela está em equilíbrio ou em desequilíbrio, se ela tiver em desequilíbrio emocional, alguma coisa na vida dela não estiver funcionando, ela vai estar em desequilíbrio do terreno biológico dela e o tratamento que você vai propor pode ser que não funcione tanto. Para isso, nós utilizamos dentro da terapia ortomolecular os mapas de diagnóstico de terreno biológico. Fora esses mapas de diagnóstico de terreno biológico, a gente também utiliza a avaliação de todas essas perguntas que eu estou falando para vocês, de qual horário que a pessoa dorme, que horário que ela come, que horário que ela faz exercício, para a gente acertar isso conforme o que nós estudamos dentro da terapia ortomolecular, que são os hormônios. Os hormônios, eles funcionam, eles são liberados em alguns momentos do dia a mais, né? Então, a partir disso, a gente consegue dar dicas para a pessoa, olha, melhor você fazer exercício físico nesse horário, que é o horário que você vai ter um hormônio que vai estar te auxiliando, é melhor você dormir nesse horário, que você vai ter a melatonina que vai estar lá funcionando. Então, a gente tem como oferecer esse tipo de auxílio também para a pessoa, mas tudo isso só consegue ser realmente algo que vai fazer diferença naquele tratamento quando ele é feito através
de um ótimo diagnóstico. O terapeuta pode diagnosticar doença? Não, ela pode diagnosticar terreno, pode diagnosticar desequilíbrios, pode diagnosticar órgãos que estão em mau funcionamento, pode diagnosticar tipo de sistema nervoso que a pessoa está mais propensa a ser ou a ter, para a gente poder falar para a pessoa, você tem um sistema nervoso, ele está abalado por causa desse sintoma que você tem. Então, um instrumento diagnóstico, ele é extremamente importante, vá atrás de informação, se especialize nisso, saiba quais as melhores perguntas para você fazer, para você poder, por sintomatologia, poder saber onde é que essa pessoa tem maior desequilíbrio, para o seu tratamento ser algo assertivo, a pessoa sair de lá e fazer diferença na vida dessa pessoa. Essa pessoa é o seu próprio cartão de visita, que essa pessoa vai trazer outras pessoas para você, porque vai falar, nossa, eu tenho um profissional que eu tenho super confiança, né? Porque também, sabe que a gente tem que ser capaz de dizer isso, como eu disse já várias vezes aqui nesse vídeo. Esse tipo de problema, você precisa procurar um especialista que trate disso. Você saber a hora de você dizer até onde que é o seu limite, até onde que você pode ir com aquela pessoa, porque se existe alguma coisa que só um profissional de saúde, por exemplo, que eu disse o negócio dos dentes, né, um dentista pode fazer, você tem que saber a hora de você enviar, de você indicar esse tipo de tratamento para a pessoa, né? Não é assim, você não é o dono da verdade, mas você oferece várias possibilidades para essa pessoa, você oferece várias saídas para essa pessoa, porque afinal de contas você quer alguém que trate de você, que vai, cada coisa que você fala, a pessoa te oferece mais 5 problemas, ou cada vez que você traz uma questão, a pessoa te oferece 5 soluções para você poder escolher. Então, qual profissional que de verdade que você quer ser? Então, gente, inclua nos seus trabalhos, inclua no seu tipo de atendimento, diagnósticos que vão orientar você a saber qual é o terreno biológico daquela pessoa, qual o sistema nervoso dela que está mais atuante, se é o simpático, parasimpático. Vocês vão ver que isso vai fazer uma grande diferença nos resultados dos tratamentos, ok? Então é isso que eu vim conversar com vocês hoje, para poder orientar melhor também onde vocês procurarem informação, onde vocês podem ser um profissional muito mais especializado, fazendo coisas que nenhuma faculdade te ensina, em nenhum curso te ensina, a não ser o curso de terapia ortomolecular. Então a gente se vê, se quiser saber mais informações, dá uma olhada em todo o conteúdo que a gente tem aí já disponível, que com certeza você vai ter dicas maravilhosas para você ter diagnósticos, resultados, tratamentos incríveis e eficazes para os seus pacientes, para os seus clientes. Então, gente, até o próximo vídeo, aguardo vocês e fique de olho aí que tá sempre cheio de novidade. Beijo!